Oi, alunos, tudo bom? Eu sou a professora Priscila, eu dou aula de biologia e essa matéria é para os segundos anos do ensino médio. Então, hoje nós vamos entrar no processo de divisão celular. Esse processo, ele ocorre ou para regeneração de tecidos, ou para cicatrização, ou para o processo de reprodução. Então, existem dois tipos de divisões celulares, que é a mitose, que é responsável pela regeneração de tecidos e a cicatrização, e nós temos também a meiose, que é responsável pela reprodução. Então, a mitose, ela ocorre em células somáticas, ou seja, células que somam, né, que encontram-se em qualquer lugar do nosso organismo, e a meiose, ela só vai ocorrer em células de reprodução, que aí a gente tem os testículos, os ovários, nós temos os produtores de esporos nas plantas, em fungos e assim vai. Então, o processo de meiose está voltado mais para a reprodução, ok? Quando a gente fala de divisão celular, a gente não pode esquecer que antes de qualquer divisão celular, existe o processo chamado de intérfase. A intérfase é um processo que antecede qualquer divisão celular, porque ela vai preparar a célula para esse processo. Então, ela tem que organizar a célula, fazer várias alterações na própria célula para que ela possa entrar, enfim, num processo de divisão celular. Então, por exemplo, a gente vai entrar, o primeiro tópico, né, que vamos falar é a intérfase. Nessa aula, eu já tenho um vídeo gravado sobre a mitose que eu vou disponibilizar para vocês e depois um de meiose. Então, quando a gente falar de mitose, por exemplo, lembra quando você se machuca, você rala, acaba sangrando a sua pele, por exemplo? Aí você logo em seguida vê a produção de uma fina camada de casquinha de machucado. Essa casquinha do machucado, elas são as plaquetas do sangue, né? Que ele é composto de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos e de plaquetas, lembra disso? Então, as plaquetas, elas vão servir para estancar o ferimento, para evitar hemorragias e infecções. Então, o cérebro, assim que descobre que houve uma lesão, está tendo um vazamento sanguíneo no seu organismo, como se fosse um encanamento, aí ele já manda as plaquetas do sangue naquela região tamparem aquele buraco, para evitar infecções que podem comprometer o organismo inteiro, e para evitar a entrada, né, de micro-organismos e perda de sangue desnecessária. Então, as plaquetas, elas vão formando placas, né, se acumulando ali, que é a casquinha do machucado, que eu sei que muita gente arranca e você não deve arrancar. Enfim, então, para que esse processo ele aconteça, para que se dê o processo todo da divisão celular, a casquinha do machucado ela é extremamente importante para evitar problemas até de radiação solar, de estar penetrando nessa pele nova, nessas células novas que estão se formando ali, para evitar problemas. Então, embaixo dessa casquinha do machucado, a gente vai ter ali a formação de uma nova pele, através do processo de mitose. Então, a célula tem que passar por todo esse processo aqui, ó, que está demonstrando aqui nessa imagem, esse processo aqui roxinho, a intérfase. Olha quanto tempo demora a intérfase para acontecer, é um processo bem longo de preparação. E depois a gente tem, propriamente dita, o processo de mitose, no caso aqui, né? Então, nessa videoaula, eu vou falar para vocês apenas sobre a intérfase e vou dar algumas orientações. A intérfase, então, a célula, né, ela fica sempre em G0, que a letra G significa gap, que significa intervalo. Esse intervalo é porque a célula, por exemplo, nesse caso, ela não está precisando se dividir porque não está acontecendo nada, não houve nenhum machucado, nem interno, nem externo, nenhum ferimento, está tudo certo. Então, não precisa regenerar tecido nenhum. Só que aí o Joãozinho foi lá, ele tropeçou, ele caiu, ele estava jogando bola, ralou o joelho. O que aconteceu? Eu vou precisar da mitose, só que antes de eu precisar da mitose, a minha célula sai do estado 0 dela aqui e entra na fase G1 da intérfase. Então, a intérfase, ela vai preparar a célula antes de qualquer divisão celular. Interfase, então quer dizer que ela está entre as fases da divisão celular. Na fase G1, a célula vai ter um crescimento. Que crescimento é esse? Ela vai ter que aumentar de tamanho.
Por que ela tem que aumentar de tamanho? Porque na hora que ela for se dividir, ela vai ter que formar duas células do mesmo tamanho, duas células iguais. Então, a gente pode associar também a mitose, né? Esse primeiro processo que vamos estudar logo logo, a formação de clones, e vocês vão entender nessa aula, na próxima aula, né? No próximo vídeo. Então, na fase G1, a célula vai estar aumentando de tamanho e duplicando algumas organelas. Então, se a célula vai virar de uma virar duas, então ela vai ter que ter, por exemplo, se ela tem uma mitocôndria, ela tem que duplicar a quantidade de mitocôndrias, porque na hora que ela se dividir, vai ter que ter uma mitocôndria para cada lado, certo? Qual é a organela responsável pelo processo de divisão celular? É o centríolo. Lembra que eu já conversei com vocês, que expliquei qual era a função do centríolo na célula? O centríolo ele tem a função de coordenar o movimento de flagelos, né? Por exemplo, de um espermatozoide, ou de uma euglena, ou de qualquer outro micro-organismo flagelado que tem por aí. Então, o centríolo ele é extremamente importante na movimentação e coordenação dos flagelos. E também ele está intimamente ligado à divisão celular, e ele tem uma participação muito importante, principalmente em mitose e meiose. É o centríolo que vai se conectar aos cromossomos e ocasionar a separação desses cromossomos, dessas cromátides aí, do processo de divisão. Vocês vão entender logo logo. Então, na fase G1, a célula aumenta de tamanho, aumenta a quantidade de organelas, no caso, ela vai duplicar o que ela tem, e aí ela passa para a próxima fase. Ela fica algumas horas dentro desse processo, separando, aumentando de tamanho e tudo mais. A segunda fase da intérfase é chamada de fase S. Na fase S, essa é de síntese, quer dizer que é produção, aumento, duplicação da quantidade de DNA. Então, a gente vai ter, continua o crescimento da célula, né? Mas o mais importante aqui é a duplicação do DNA. Só uma dica para vocês, na espécie humana nós temos 46 cromossomos, você herdou 23 cromossomos que veio do seu pai, 23 cromossomos que vieram da sua mãe, aí forma você, ser humano, com 46 cromossomos. Qualquer alteração nessa produção, nessa quantidade de cromossomos que você tenha, isso pode te gerar algumas síndromes, alguns problemas futuros aí, como a síndrome de Down, por exemplo. Acrescenta um cromossomo a mais. Então, a pessoa que tem síndrome de Down, ao invés de 46 cromossomos, ela vai ter 47 cromossomos. Aqui na intérfase, a gente tem a duplicação desse material. Então, se eu sou uma ser humana e eu estou passando por um processo de intérfase, porque eu machuquei o meu joelho, por um exemplo aí que eu estava passando para vocês, a minha célula agora em intérfase, ela como duplica o DNA, 46 vezes 2, que é a duplicação, nós vamos ter 92 cromossomos nessa célula, justamente porque na hora que eu chegar no processo de divisão celular final, eu vou ter 46 cromossomos para um lado e 46 cromossomos para o outro. Esse processo também, a gente chama a célula, quando ela tem o total de cromossomos da espécie, a gente fala que ela é uma célula 2N. N é que nem um X, né? 2 vezes o X, então é 2 vezes o N. Então, o ser humano ele apresenta 2N igual a 46. O que quer dizer? Quer dizer que o total de cromossomos da espécie humana é 46 cromossomos. Por que o 2? Um você herda do seu pai, o outro você herdou da sua mãe. Então, 2 vezes o N quer dizer que é 2 vezes cada metade que você herdou tem que dar 46. 46 é o total de cromossomos da espécie. E o valor do N, então? Só o N isolado sozinho. N é igual a 23, no caso da espécie humana. Porque se você colocar lá 2N igual a 46, se você isola o N e passa o 2 que estava multiplicando, agora dividindo, você vai ter 46 dividido por 2, N é igual a 23, certo? Então, quer dizer que quando o indivíduo ele é apenas N, quer dizer que ele vai apresentar a metade do número de cromossomos daquela espécie. Então, se é 2N, tem o total de cromossomos. Se é N, vai ter só a metade do número de cromossomos daquela espécie. Tá bom? Só a título de acrescentar informações aqui. Então, fase S, a gente tem a duplicação do DNA, que é extremamente importante. Então, se é uma célula 2N em fase G1, ela vira 4N aqui em fase G2, fase S.
Nessa fase S aqui, então, ela vai ter 92 cromossomos. E aí entra no último estágio aí da intérfase, que é chamado de G2. Então, quer dizer o quê? Que aqui nessa fase ela está finalizando o processo de crescimento dela e ela começa a produzir muito ATP para poder gerar energia para o processo de divisão celular. Então, ela também prepara a célula para ela finaliza e prepara a célula para o processo de divisão celular, fazendo o quê? Finalizando o aumento da célula e a duplicação das organelas, e ela também vai produzir muita energia, no caso o ATP, para poder passar pelo processo de divisão propriamente dito, que é no caso aqui no exemplo, esse M aqui, ó, é de mitose, processo de mitose, tá bom? Então, só retomando aqui, a intérfase tem 3 fases. A intérfase representa o intervalo entre as fases de divisão celular, ela antecede e prepara a célula para a divisão celular. Nós temos a fase G1, S e G2. Na fase G1, ela vai fazer o aumento da célula, aumento do volume da célula e aumento da quantidade de organelas, ela duplica as organelas. Na fase S, ela vai duplicar o DNA, que é extremamente importante, e na fase G2 ela finaliza todo esse processo e começa a produção intensiva aí de energia de ATP, certo? Passado da fase G2, aí a célula entra no processo de mitose e ela forma 2 novas células. Se a célula precisa continuar se dividindo, ela passa de novo pela intérfase e entra em mitose, de novo em intérfase e entra em mitose. Ok? Então, não se esqueça, é um processo contínuo. Ah, mas e no envelhecimento? Também. Quando a célula já está envelhecendo, ela já realizou todas as suas funções dentro do organismo, ela precisa ser renovada. Então, vai entrar, ela tem um limite também de divisão celular. Chegou nesse limite, essa célula ela vai morrer, ela vai ser absorvida pelo organismo e eliminada aí. Então, ela tem que ter uma capacidade aí de duplicação de processo de divisão celular, extremamente importante, e isso vai fazendo com que ela vá envelhecendo ao longo do processo, e aí precisa renovar essas células. Então, o processo de envelhecimento também está intimamente ligado com a divisão celular, ok? Espero que vocês tenham entendido muito bem aí a intérfase, que nessa videoaula é só sobre a intérfase, fase G1, S e G2, e que tenha ficado claro. Não esqueça que 2N é o total de cromossomos daquela espécie e que N é a metade dos cromossomos. Quando a célula, por exemplo, 2N, chega aqui na fase G1, quando ela vai para a fase S, ela se torna 4N. Na fase G2, ela continua 4N. Ela passa por todo o processo aqui de mitose 4N até chegar na anáfase, que é onde tem a separação dos cromossomos. Depois a telófase, que vai fazer o processo final da divisão celular, e aí sim eu vou ter 2 novas células que com a mesma quantidade de cromossomos que originou ali desde o começo. Então, se eu tenho uma célula mãe, que eles chamam, que dá origem às células filhas, com a mesma quantidade de cromossomos, então essa célula, esse processo, ele é chamado de equacional, porque ele equilibra, é uma equação, tem uma igualdade entre a quantidade que inicia e a quantidade que termina. Então, se uma célula humana começou o processo de mitose, lá, de divisão celular, com 46 cromossomos, e aí agora ela forma 2 novas células também com 46 cromossomos, ela passou por mitose num processo equacional que equilibra a quantidade de cromossomos naquela espécie. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, mande os comentários, pode ser em comentário particular ou em comentário abaixo do vídeo quando eu fizer a publicação para vocês. E é isso. Curtam o canal, acessem lá as videoaulas, tirem suas dúvidas. Não é só para o pessoal que eu dou aula lá na escola, é também para quem precisar, indica para seus amigos aí. Se gostaram ou não, dá um like lá. Ó, blogueirinha já, hein? Só que não. Ainda não cheguei nesse nível. É mais para título de instrução e facilitar o entendimento de vocês. Então, até as próximas aulas, preste atenção, porque divisão celular despenca, cai, desmonta, passa tsunami, apocalipse no Enem, nos vestibulares e tudo aí por mais na vida. Então, vocês têm que estar bem preparados. É uma das aulas que eu mais gosto de dar, porque existem muitos detalhes, muitas informações e muitos processos dentro disso no segundo ano do ensino médio. Então, preste atenção.
Até mais!